Cumprimentamos a todos nossos queridos amados irmãos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, estudaremos lição de número 11. Vamos estudar Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Amém? Então, de acordo com o nosso texto bíblico da leitura em classe, Lucas, capítulo de número 1, Atos, capítulo de número 2. Estudaremos sobre o Espírito Santo no ministério de Jesus, a partir do escrito do evangelista, o médico amado Lucas. Na introdução temos relatos escritos que mostram premissas históricas e teológicas que registram a unção do Espírito Santo, que repousava em Jesus. Também foi concedida à igreja de acordo com Atos 2 e 33. Vamos ver o texto? De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora verdes e ouvis. Então, meus queridos, o texto é bem claro que Jesus ele foi exaltado à direita do Pai, isto é, quando ele sentou à direita do trono, na majestade das alturas, quando o Senhor entronizou e foi glorificado, nós temos um texto forte. Olha a revelação do texto, que diz o seguinte, João capítulo 7, versículo 39, fala sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo. Veja a partir do verso 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, meus amados, nós temos uma clara referência de que a promessa seria dada aos crentes após a glorificação do Filho. Quando ele fosse à direita estar do Pai. Volta aqui para o texto de Atos 2 e 33 da introdução, que fala que Jesus primeiro foi exaltado à direita, entronizado, glorificado, e derramou o Espírito Santo. Então, Atos dos Apóstolos, que foi Lucas também que escreveu, está em conformidade com João 7,39, que foi o evangelista João, apóstolo do amor, que escreveu. Então, o Espírito Santo está em Lucas e está em João, mostrando a mesma mensagem de que o Espírito Santo será dado após ele primeiro, o Senhor Jesus, ser exaltado, que é a expressão glorificado do texto de João, capítulo 7, verso 39. Agora vejamos Apocalipse 1 e 4 e Apocalipse 5 e 6. Veja aí os dois textos. O primeiro texto está Apocalipse, Revelação, capítulo 1, verso 4, que fala, João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono. 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Agora nós vamos para Apocalipse, capítulo 5, verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Então veja que a Bíblia ela é linda na sua mensagem e ela é gloriosa, porque ela fala em Apocalipse 1 e 4 que os 7 Espíritos de Deus, que é a plenitude
do Espírito estão no presente, no versículo 4 do capítulo 1, diante do seu trono, diante de Deus. Então, no versículo 4, capítulo 1, o Espírito Santo ainda está no céu. Glória a Deus. É importante isso aqui, porque nós estamos explicando essa parte que ele vai ser enviado depois que o Filho for glorificado, exaltado. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 6, fala também dos 7 Espíritos, que é a plenitude do Espírito Santo. Presta atenção, o texto lá. Enviados sobre a terra. Então, o Pai e o Cordeiro envia sobre a terra. Então, isto acontece em Atos, capítulo 2, versículo 1 em diante, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo, ok? Veja, Atos 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Então aqui temos a descida do Espírito Santo depois que Jesus subiu ao céu após os 40 dias que ele passou depois da ressurreição dele. Então, meus irmãos, esta é a profundidade das riquezas do Espírito Santo que está em Deus, que está em Cristo, isto é, procede do Pai e do Filho, que somente conforme João 7,39, a promessa dada aos crentes após a glorificação do Filho. Isto foi para que na igreja tivesse uma unidade, para que o crente não fosse simplesmente crente, mas que ele fosse um corpo. Efésios vai falar sobre isto. Vejamos o texto. Efésios capítulo 4, versículo 4, que fala: há um só corpo e um só espírito. Aqui nós temos a fundição, isto é, um corpo e um espírito. O Espírito Santo e a igreja agora um só, a unidade da fé. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Amém? Glória a Deus. Então veja que o derramamento do Espírito no crente torna legítimo o crente como corpo de Cristo. Isto é, ele faz parte de um corpo onde ele agora é membro uns dos outros, sendo todos os membros um só corpo. Isto é, a unidade do Espírito Santo. Glória a Deus. Agora nós vamos ver exatamente o texto de Lucas, capítulo 1, verso 13 e 15, onde nós vamos ver Elizabeth, que é chamado de Isabel. Na minha tradução, chama-se literalmente no texto original Elizabeth. Sua mãe, João, isto é, mãe de João Batista. Veja que tanto Elizabeth como João Batista serão cheios do Espírito Santo, ok? Então veja que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e ele vai vir sobre Elizabeth e sobre o menino João. Então o Espírito Santo sai do trono, certo? Esses 7 Espíritos estão diante do trono, Apocalipse 1 e 4, ok? Está aqui no trono. Só que ele é enviado à terra. Então, presta atenção, isso é importante. No dia do nascimento de João, o Espírito Santo veio sobre Isabel. E depois sobre o menino, porque o menino agora ele vai existir, porque Elizabeth vai ser curada na sua madre. Então veja que o menino, fruto de uma promessa, porque os nazireus de Deus são 3 na Bíblia, temos Sansão, Samuel e João Batista. 3 nazireus na Bíblia. E esses que suas mães não tiveram
naturalmente capacidade de ter filhos, então Deus agirá conforme a necessidade para o reino de Deus. Então o filho vai nascer, sendo ele nazireu. Presta atenção, João, filho de sacerdote, mas ele não foi sacerdote. Ele deveria, pela participação da família, né, o seu pai sendo sacerdote, o filho herdaria o seu sacerdócio levítico. Mas Deus, ele tem uma porta de emergência de acordo com números. Que porta é esta? Os nazireus. Estes nazireus, ele entra em ação, pode ser até uma mulher, porque o texto de Números fala, capítulo 6, que pode ser homem ou mulher, que Deus o utiliza para salvar o povo daquele estado que está a nação. Por exemplo, no tempo de João Batista, Anás e Caifás, dois sumos sacerdotes governando. Se a lei anteriormente dizia que só era para ter um sumo sacerdote, e no tempo do nascimento de João, já mostrava a corrupção do sistema religioso através de Anás e Caifás. Aí nasce um nazireu, que biblicamente os nazireus não podem tomar vinho, fruto da vide. Então ele vai ser cheio, não de vinho, mas agora, pelo texto, do Espírito Santo. A prova é que o sinal é, o menino vai saltar. Quando o menino saltar no ventre, isto é a prova de que o Espírito Santo está lá. Aqui nós temos o seguinte: no nascimento de Jesus, Maria também recebeu o Espírito Santo nela. Então Maria foi tanto cheia do Espírito Santo, como também cheia de Jesus. Literalmente, ela cheia do Espírito Santo e cheia de Jesus. Agora, João Batista só vai receber o impacto do Espírito Santo depois da visita de Maria, cheia do Espírito Santo e cheia de Jesus. Então a sua saudação será profética. Quando ela saudar sua prima Isabel, então não será Maria, mas será a palavra profética, que está dentro do verbo, que está no verbo dentro de Maria. Glória a Deus. E percebe que quando Isabel, que é Elizabeth, ouve a saudação de Maria, Maria cheia do Espírito Santo e cheia de Jesus, agora, pelo texto, nós vemos Elizabeth cheia do Espírito Santo e também cheio, isto é, seu filho João cheio do Espírito Santo. Lembrando que seu pai, Zacarias, quando ele volta a falar novamente, o que é que vai acontecer? Veja o texto, Lucas capítulo 1, versículo 35. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo na vida do ministério de Jesus. Então nós estamos mostrando, de acordo com a lição, o percussor, isto é, o profeta que antecedeu Jesus, que é João Batista. Vamos para Lucas capítulo 1, versículo 36. Então em Lucas nós temos a faceta da manifestação múltipla. Não tem os 7 Espíritos de Cristo, os 7 Espíritos de Deus? Então o Espírito Santo na sua forma de variedades. Por exemplo, o Espírito Santo na geração de Jesus, no ventre de Maria, o Espírito Santo no nascimento, o Espírito Santo no batismo, o Espírito Santo ungindo, o Espírito Santo no ministério, o Espírito Santo no ministério terreno, o Espírito Santo no ministério da morte, o Espírito Santo no ministério da ressurreição e na vinda. Então veja que é o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus. Vamos lá? Lucas capítulo 1, verso 35. Corrigindo, Lucas capítulo 1, versículo 67. E Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo,
profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Glória a Deus. Veja o versículo 69, capítulo 1 de Lucas. E nos levantou uma ponta de salvação, entre aspas, chifre de salvação, na casa de Davi, seu servo. Talvez na sua tradução não tenha a palavra ponta, ok? Vamos explicar. Amém? Então, Lucas capítulo 1, verso 67, nós temos Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. Olha aí, cheio, profetizou. Então, há uma atitude específica quando alguém está cheio do Espírito Santo. E nos levantou uma ponta. Esta ponta aqui é importante. Algumas traduções ela traz chifre, por causa do Antigo Testamento. Presta atenção aqui, veja aqui. Ó, isso aqui é um altar. Vamos desenhar aqui? Bem por aqui, vamos lá. Ó, lembra do altar? Esse altar aqui é o altar de holocausto do templo tabernáculo de Moisés. Então, esse altar de holocausto tem uma ponta em cada parte do quadrado. O que é isto aqui? É que este chifre, certo? No original quer dizer chifre, a gente vê nas traduções modernas a palavra ponta, já para amenizar por causa do termo pejorativo, certo? Da palavra chifre. Mas no texto original está lá escrito chifre. Então, o ser humano, quando praticava um delito e seria julgado, então eles corriam para cá e seguravam aqui, ó, com a sua mão, certo? Nesse chifre. Nós temos casos na Bíblia que isso aconteceu. Então ele segurava aqui até que ele fosse ser julgado. Assim, por segurar no chifre, ele não poderia ser morto, simplesmente por esse ato aqui. Então, essa expressão, ela significa, presta atenção aí, lugar de refúgio, socorro. Essa expressão aqui, ó, a ponta, o chifre, amém? Presta atenção, para o Novo Testamento, mais uma vez, para ver se cai a ficha. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. E nos levantou uma ponta de salvação. Glória a Deus, amém? Entendeu? Então dá um glória a Deus. Então veja que essa ponta de salvação, ó, Jesus, esse é a nossa verdadeira ponta. Nós estamos agarrados aqui, ó. Amém? Como se fosse o chifre aqui, ó, dos dias do Antigo Testamento. Então, o juízo de Deus não pode nos matar, porque nós estamos segurados aqui, ó. Voltando aqui, ó, para pegar. Amém? Voltando. Nós estamos segurados aqui, ó, em Cristo. Essa é a nossa verdadeira ponta. Então, seguramos aqui o juízo de Deus, ele não pode nos atingir. Ele não nos atinge porque nós estamos segurados em Cristo, a verdadeira ponta do altar. Amém? Então, no Salmo também fala, nos Salmos, que os salmistas seguravam na ponta do altar. Isto é, o seu sacrifício era amarrado na ponta do altar. É importantíssimo isso aí. Então, veja que essa ponta era um lugar de refúgio, de socorro, de defesa, de glória, de força. Refere-se ao reino. Amém? Lembre-se, meus irmãos, que antes do nascimento de Jesus, o Espírito Santo já estava em João Batista. Porque João Batista é 6 meses mais velho em idade em relação a Jesus. Então, aqui nós temos o seguinte, vamos lá? O que diz a nossa lição? Presta atenção. Na concepção virginal de Maria. Primeiro ele estava onde? Vamos lá. Tópico de número 1. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. O Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e da obra de Cristo. O evangelista enfatiza o Espírito Santo, o seu papel no advento do Messias.
Aí fala do percussor, o primeiro antes do segundo. A ação do Espírito é percebida na vida do percussor de Cristo, precursor. Amém? João Batista, conforme Lucas 1, capítulo 1, verso 13 e verso 15. Vamos ver o texto? Verso 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Agora no verso 35 diz o seguinte: E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti, aqui já é Maria, ó. Verso 34 diz, ó: E disse Maria ao anjo. Então aqui já é depois de João. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Presta atenção, esse cobrir com a sua sombra é importante no texto. Pelo que também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Agora veja a diferença. João, certo? E Jesus. Isso é importante, viu? João teve pai e mãe. Jesus só teve mãe terrena. Deus seria seu pai. Então, filho de Deus. Ok? Então, o nascimento de Jesus, de João, foi através de quem? Zacarias, mais sua mãe Isabel, que é Elizabeth, ok? Então, o nascimento de João foi através de óvulo e espermatozoide. Isto é, fundindo-se em um só, dando-se origem a João. Espírito humano, alma e corpo. Isso aqui é importante. Porque a gente vai ver onde é que está o Espírito Santo aqui. É o que nós estamos estudando. João foi cheio do Espírito Santo. Então, João vai receber o Espírito Santo aqui, ó, no seu espírito humano, ok? Agora, voltando para lá, para você ver a diferença. Então, nós temos somente Maria como mãe. Não teve a função do espermatozoide de José. Então, José não entra na história do nascimento. Ele fica aqui para ter outros filhos depois de Cristo. Então, os meio-irmãos de Jesus. Então, presta atenção aí, é importante. Jesus vai ter espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Agora, como é isso aqui? Vamos explicar. Esta alma de Jesus não pode ser vinda através de José. Porque se ela vem através de José, esta alma é criada. Isto perderia a identidade de Jesus como ser divino. Isto é, Deus. Se ele viesse de José, ele não era Deus. Era simplesmente um filho de Maria e José. Como Jesus nasceu do Espírito Santo, presta atenção, Maria, ela só vai entrar com essa parte aqui, ó, certo? Para gerar o corpo. Porque a semente vai vir de Deus. E o Espírito Santo vai introduzir no ventre, certo? Vai introduzir no ventre de Maria esta semente. Então, essa semente que vai ser introduzida é Deus. João 1:1, e o verbo era Deus. João 1:18, ele estava no seio do Pai. Então, é esta alma aqui, isto é, a verdadeira pessoa de Cristo, o verbo nunca foi criado. Ok? Se eu tenho um homem e uma mulher, este casal vai gerar um terceiro ser, que é seu filho. Então, esse filho aqui não pode ser Jesus. É um filho normal, da raça humana, vinda de Adão. Então, Jesus ele vai vir do Espírito Santo, o corpo, porque lhe falta. Porque Deus ele é espírito, mas também tem personalidade, isto é, tem alma. Deus fala, minha alma está triste. Ok? Agora, presta atenção. Se Cristo nunca foi criado, então ele veio do céu,
Ele foi enviado e veio para cá no lugar da alma do homem. Então deixa eu fazer maior aqui, ó. Fazer maior aqui essa parte de João Batista. A alma de João Batista, o corpo de João Batista e o espírito humano de João Batista. Vindo de Zacarias e Isabel. Só que aqui só tem uma mãe, não tem pai. Esse menino aqui não tem pai. Ele vai ser gerado pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo no nascimento de ou seja, de Jesus através de uma virgem. Então a virgem vai simplesmente entregar a Deus a sua madre. Isto é, o terreno aonde vai habitar o Filho de Deus. Ele vai nascer da virgem. Então, a partir do nascimento, ele vai ser chamado Filho de Deus. Então, a expressão Filho de Deus está bem claro no texto, que nós lemos agora, por último. Depois do nascimento. Viu? Vai ser gerado o Filho de Deus. Só que este Filho de Deus, a sua alma já existia com o Pai. Isto é, já era Deus, então apenas humanizou. Deus se fez carne, Deus se fez homem através do corpo. Então essa parte do Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo, presta atenção, é o nome dado ao Espírito Santo. Como também o Espírito humano de João e a alma vieram a partir de Zacarias e Isabel, ok? E também o corpo, através da lei do espírito de vida, que gera automaticamente através do sopro, porque o Adão não foi o primeiro. Presta atenção, é diferente também de João. Então, o Adão foi o primeiro. O Adão, Deus formou através do pó, mais sopro. Então eu tenho o pó da terra mais o sopro. Então, unindo o pó com o sopro, eu tenho uma alma que a Bíblia chama de alma vivente. Então, Deus soprou no pó e o homem foi feito alma vivente. Então, o pó, presta atenção, corpo, sopro, espírito, alma, ok? Presta atenção, é o mesmo princípio. Só que o Adão foi feito por Deus. Como Jesus vai ser gerado através do ventre, presta atenção. Então, a parte espiritual de Jesus não é igual à de Adão. Porque aqui o sopro seria o próprio Espírito Santo. Ele estaria em Cristo desde o nascimento, gerando o corpo e vindo através, certo? Trazendo consigo o que é a semente da mulher. Gênesis 3:15, que seria o próprio Filho de Deus nascido aqui de uma virgem. Então Jesus veio, o Espírito Santo veio, e o Espírito Santo fez o corpo, Jesus habitou entre nós. Tabernaculou entre nós. Amém? Amém, meus queridos irmãos. Nós estamos apenas começando. Vamos dar continuidade nesta aula, mostrando a unção de Jesus no batismo, certo? Jesus como Filho de Deus, o batismo com o Espírito Santo, com fogo e com água, os elementos, o batizador, tudo isso na nossa aula extra. Vamos falar também do encontro de João Batista com Jesus, depois do primeiro encontro que João teve no ventre da sua mãe e Jesus no ventre de Maria, ok? Então, depois desse encontro, o próximo encontro seria no batismo nas águas. E vocês vão ver o que foi que aconteceu, amém? Então, vamos estudar mais aqui no nosso Zap, ok? A continuação desta aula, 85 é o DDD, 991 28 12 60, ok? Aqui também é o nosso Pix. Ajuda com qualquer valor, já recebe todas as aulas que nós vamos gravar ainda.